Vamos entrar no módulo 2, o módulo da taxonomia. Nesse módulo, iremos falar sobre alguns tipos de sistemas de recomendação e explicaremos o seu funcionamento básico. Os sistemas de recomendação são separados em dois grupos básicos, os não personalizados e os personalizados. Os sistemas não personalizados são baseados em comportamentos generalizados, ou seja, eles levam em consideração o comportamento de todos os clientes ou usuários para calcular quais itens ele irá recomendar. Assim, todas as pessoas irão receber a mesma recomendação. Já os sistemas personalizados, eles calculam as recomendações para diferentes grupos de pessoas ou para diferentes pessoas individualmente, na tentativa de identificar seus interesses pessoais e fazer recomendações mais relevantes. Quando falamos de sistemas não personalizados, um exemplo básico desse tipo de sistema seria realizar uma contagem dos eventos que ocorrem no seu negócio diariamente e selecionar os K itens que ocorrem mais vezes. Por exemplo, poderíamos selecionar os K produtos mais vendidos, onde os produtos com maiores índices de venda seriam selecionados como possíveis itens que o cliente pode se interessar. Outras opções que temos seriam os produtos mais populares, itens com melhores pontuação em revisão, que são os itens com melhores índices de satisfação do cliente, e temos outros tipos como quem viu, quem comprou também comprou, e etc. Agora vamos exemplificar o funcionamento da regra quem viu também viu. Imagine que dois usuários entraram em seu site e viram a TV 1. Durante a navegação, eles também interagiram com outros produtos, que no nosso exemplo vamos dizer que foram a TV 2, a TV 3 e a TV 4. Para calcular a recomendação de quem viu também viu para a TV 1, é feita uma contagem de todos os outros produtos que os usuários viram quando também viram a TV 1, o que vai gerar uma tabela de contagem, como a que podemos ver no nosso slide. Essa tabela ela é ordenada decrescentemente de acordo com o campo contagem. A partir dessa tabela ordenada, nós já podemos selecionar os K itens desejados. Se fôssemos selecionar um item, selecionaríamos a TV 3. Se fôssemos selecionar dois itens, selecionaríamos a TV 3 e a TV 2, de acordo com a ordem de aparição delas na tabela. Quem viu também viu um algoritmo bem simples, só que, quando bem empregado, ele pode trazer bons resultados para o seu site. Olá, eu vou continuar falando dos tipos de sistemas de recomendação, mais especificamente do tipo de filtragem colaborativa e recomendação baseada em conteúdo. Vamos lá. A filtragem colaborativa é um tipo de sistema de recomendação personalizada. Ela nasce da ideia muito básica e comum que nós temos de recomendar coisas a quem é parecido com nós e que nós já vimos e que a outra pessoa não viu. Por exemplo, na imagem, são dois indivíduos parecidos, um gosta das músicas PQRS e o outro gosta das músicas QRST. Eles têm três músicas em comum, a Q, a R e a S. Daí um fala, recomenda na verdade, bom, você deveria tentar ouvir a música T. E o outro fala, então você deveria ouvir a música P. Então um está recomendando para o outro, de novo, são dois indivíduos parecidos, um está recomendando para o outro uma música que ele provavelmente vai gostar. E o outro recomenda uma música que ele também não ouviu e provavelmente vai gostar, que é a música P. E essa é a ideia básica de um sistema de recomendação baseado em filtragem colaborativa. Imaginem esses usuários em um sistema de ouvir músicas. Esse é o usuário 1. Esse é o usuário 2. Esse é o 3. 4. 5. Suponha também que usuários manifestam interesses por bandas. Por exemplo, The Killers. Usuário 1 manifesta interesse pela banda The Killers. Usuário 2 também. Usuário 4
e o 5. Vamos colocar outra banda, por exemplo, James Brown. Usuário 5 manifesta interesse pela banda James Brown. O usuário 1, ele manifesta um interesse negativo por James Brown. O usuário 2, semelhante. Usuário 4, parecido com o usuário 5, gosta de James Brown. Vamos colocar mais exemplos nesse nosso sistema. Metallica, Lady Gaga, Katy Perry, Raimundos, Beatles. E também mais preferências positivas e negativas para cada uma dessas bandas. Bom, e esse seria os dados que o nosso sistema tem, usuários e preferências por itens, que no caso aqui são bandas. Como essa tabela está um pouco confusa, esse grafo, na verdade, está um pouco confuso, vamos visualizar esses dados em uma matriz. Aqui estão os nossos dados do nosso sistema de recomendação de bandas representado em uma matriz ou tabela. Como esperado, não é possível que todos os usuários manifestem interesse ou não interesse por todas as bandas que o sistema contém. Então, por exemplo, o usuário 1 não manifestou nenhum interesse ou desinteresse pela banda Metallica. E assim como o usuário 3 para The Killers, para James Brown, para o Beatles, o usuário 2 para Katy Perry e os outros. Como havia dito, o sistema de recomendação baseado em filtro colaborativo, ele tenta achar semelhantes usuários. Essa semelhança pode ser calculada por medidas de similaridade, como, por exemplo, similaridade dos cossenos, similaridade Pearson, Tanimoto e assim por diante. Nós vamos usar para calcular uma similaridade entre dois usuários a similaridade de Tanimoto. Suponha que queremos calcular a similaridade de dois usuários, do usuário 3 com o usuário 4. A similaridade de Tanimoto é calculada pela com a intersecção do usuário 4. Isso é para denotar o tamanho. Isso vai ser igual a intersecção será os artistas que os usuários 3 e 4 gostam e também
os que não gostam. Por exemplo, o usuário 3 não gosta de Raimundos, assim como o usuário 4 também não gosta de Raimundos. E o usuário 3 gosta de Lady Gaga, assim como o usuário 4 também gosta de Lady Gaga. Isso será 4 sobre 8. Isso será igual, aproximadamente, a 0,6. Então, concluímos aqui que o usuário 3 é similar ao usuário 4, ou seja, eles têm gostos similares, eles gostam de bandas mais pop, diria, e menos rock and roll, ou menos metal pesado. Bom, agora vamos calcular a similaridade entre os usuários 3 e o usuário 1. Isso vai ser a intersecção do usuário 3 com o usuário 1 dividido pelo tamanho da união. Similaridade zero, ou seja, o usuário 1, que tem um gosto mais metal ou mais rock and roll, é muito diferente do usuário 3, que é um usuário que gosta de coisas mais pop. Assim, se calcularmos a similaridade de todos os usuários para todos os usuários, vamos ter um grafo desse jeito, em que as arestas entre os usuários representam a distância de similaridade que calculamos entre eles. Esses dois usuários estão mais próximos um do outro, enquanto esse está mais próximo do grupo que eu chamaria de pop, enquanto esses dois usuários estão mais próximos do grupo, estão no grupo de rock, estão mais próximos entre si, mais distantes do resto. Por exemplo, para recomendar alguma coisa ou algum item para um usuário, simplesmente pegamos o usuário mais próximo a ele e recomendamos aqueles itens que o usuário ainda não viu. Por exemplo, o usuário 3, com o qual calculamos a similaridade com o usuário 4 e vimos que ele é o mais similar. Poderíamos recomendar os itens ou os artistas Beatles, pois o usuário 4 deu uma recomendação positiva para ele, James Brown e The Killers. Outro tipo de sistema de recomendação é o sistema de recomendação baseado em conteúdo. Este sistema usa principalmente como informação o conteúdo dos itens. Como, por exemplo, voltando ao nosso exemplo de sistema de recomendação de artistas ou de músicas. Suponha que cada artista tenham tags relacionadas a cada um. Por exemplo, Beatles em rock, Metallica tem metal e rock, Lady Gaga pop, The Killers pop e rock. Se representarmos esses itens como vetores, teremos o Beatles como 1, 0, 0, representando a primeira coordenada como um rock, o Metallica como 1, 1, 0, representando a primeira coordenada como rock e a segunda como metal, a Lady Gaga como 0, 0, 1 e The Killers como 1, 0, 1. Desenhando esses vetores no espaço, temos o Beatles como vetor sono abscissa rock,
ou metálica como vetor rock e metal, Lady Gaga como pop e o The Killers como pop e rock. Assim temos uma representação de itens. Já conseguimos representar todos os itens do nosso sistema de recomendação de artistas. Agora, para recomendar itens para os usuários, precisamos representar o perfil do usuário. Voltando à matriz de dados, para representar o perfil do usuário 3, fazemos a união de todos os artistas que o usuário 3 gostou e representamos as tags dele. Por exemplo, o usuário 3 apenas gostou do item Lady Gaga. Então, representando ele no espaço, aqui ficaria o usuário 3. Assim, para recomendar itens ao usuário 3, pegamos os vetores mais similares a ele. Por exemplo, o Beatles e The Killers. Essa similaridade é baseada no ângulo. O ângulo θ1 e θ2 podem ser achados simplesmente pela similaridade dos cossenos. Assim, recomendaríamos os itens mais similares, que no caso são The Killers e depois o Beatles. Sistemas de recomendação baseados em conhecimento são utilizados em contextos em que a necessidade do usuário é específica. Você deve coletar informações sobre o usuário para saber o que ele deseja e descobrir quais são suas necessidades. Ou seja, deve-se coletar informações que podem ser importantes para a decisão do seu usuário. Por exemplo, imagine que um usuário deseja comprar uma câmera. Saber para que usuário irá utilizar essa câmera pode ajudar na decisão de qual produto recomendar para ele. Para descobrir a relevância dos atributos, normalmente o sistema faz perguntas para o usuário, tentando descobrir quais deles são importantes para o seu usuário. Ou seja, suas perguntas devem guiar o usuário a lhe dizer o que é mais importante para ele. Assim, através desse conhecimento obtido, o sistema seleciona quais são os itens mais relevantes para se recomendar ao usuário. Em suma, são sistemas que interagem com o usuário para perceber suas necessidades e, assim, melhor atendê-las. Os sistemas híbridos combinam diferentes técnicas para calcular as recomendações, misturando dados como as informações do contexto, avaliações de produto, dados de produto e outros, fazendo o que as técnicas anteriores não são capazes de fazer, que é atacar os diferentes dados que possuem de uma só vez. Assim, construir sistemas híbridos permite que se combinem os pontos fortes dos diferentes algoritmos e modelos para superar as técnicas vistas anteriormente. Os sistemas híbridos podem ser construídos de duas maneiras, em paralelo ou em linha. Em um modelo paralelo, a entrada alimenta todos os algoritmos utilizados, e o resultado de cada um deles é utilizado para calcular a relevância dos itens a ser recomendados, atribuindo um peso a cada um dos resultados gerados. Já em linha, além de a entrada alimentar todos os algoritmos, o resultado do algoritmo anterior também é usado no cálculo do algoritmo que o sucede, como visto na figura. Assim, após passar por todos os algoritmos, a saída é dada e os itens são selecionados.